S'il vous plaît. Ele conseguiu encontrar um bom apartamento para alugar em Paris durante o mês de férias. Seria melhor que um quarto de hotel e muito mais barato. Sua amiga especial provavelmente iria também. O plano por trás disso era testar como seria a convivência. O plano dele, romântico e ansioso, querendo pular logo essa fase de amigos especiais e passar para um próximo estágio. Sonhou com isso durante 3 meses. Paris seria ideal e ao mesmo tempo tranquilo, já que cada um faria um curso diferente. Ele intermediário, ela iniciante. E teriam quartos separados. Por sorte, os quartos tinham uma porta de comunicação. Era perfeito. Provavelmente ela não achou o plano tão bom e na última hora avisou que não iria. Apareceu um problema de família, infelizmente, ela disse de modo vago. Se mudasse alguma coisa, ela tinha o telefone do apartamento e avisaria, quem sabe. Não esqueça do fuso horário, disse ele, tentando disfarçar a frustração. Teve vontade de cancelar tudo, de ficar em casa e encher a cara durante todas as férias, mas isso só aumentaria a sua humilhação. Foi sozinho, se hospedou no apartamento maior do que precisava, tentando não deprimir. Se ela não estava pronta ou não era a pessoa certa, era melhor saber logo. As primeiras noites foram melancólicas. Chegar no apartamento e não ter com quem conversar era chato, e com quem partilhar as gafes, as armadilhas, as descobertas mais bobas. Sabia que no hemisfério norte a água gira no ralo ao contrário? Pode reparar. Ele falava sozinho para treinar o idioma, mas também para diminuir o silêncio. Na segunda semana já tinha feito amizade no curso e saía para jantar com um alemão avermelhado, uma japonesa bonita e discreta, uma espanhola espevitada e um casal de russos. Cada colega parecia ter sido feito para se enquadrar a um estereótipo. Menos os russos, que ele não sabia como definir. O Brasil estava longe. 2 vezes ouviu o telefone tocar. Primeiro estava no banho, assistindo a água escoar devagar pelo ralo e não deu tempo. Depois chegava do mercado quando o telefone parou. Devia ser engano. Ele já não esperava por uma ligação do Brasil. Mas quando o telefone tocou às 8 da manhã, ele limpou a garganta e disse: alô, rápido, em bom português. O alô do outro lado da linha tinha sotaque. A voz era agradável, mas o assunto complicado. Entendeu que ela se chamava Tatiana e queria entregar alguma coisa. Explicou que ele era novo no apartamento, apenas um morador temporário, mas ela insistiu. Iria viajar ou estava voltando de viagem e precisava deixar alguma coisa com ele. Ficou na dúvida se ela passaria por lá às 6 ou às 10 horas. Era difícil a comunicação por telefone, sem poder observar nem um gesto, e logo de manhã, acordando dos sonhos que certamente o transportavam para temperaturas tropicais. Para complicar, ela também era estrangeira. Passou o dia e ele se esqueceu do telefonema. Depois da aula, voltou para o apartamento e encontrou uma mulher alta, loira de olhos verdes, parada na porta do prédio. Ela segurava um envelope escrito Apartamento 32. Ele achou graça na grafia errada da palavra apartamento. Subiram, pois ela disse que precisava explicar tudo. Quando ele falou que seriam 3 lances de escada, ela disse, dessa vez em inglês, que já tinha morado lá. Enquanto bebia um copo d'água, ela contou que ficou naquele apartamento por alguns meses, quando chegou da Moldávia. Ele tentou visualizar um mapa mental, um lugar muito perto da Rússia. Até o sotaque era parecido com o dos colegas da classe. No tal envelope, havia 3 cartões postais, antigos, e 2 cartas. Ela tinha encontrado aqueles documentos no armário da sala e não teve a intenção de roubar. Explicou que deviam ser da avó do atual dono do apartamento, que tinha morado lá na época da guerra. Na correspondência, ela falava do toque de recolher, de espiar assustada pela janela os soldados descendo em direção à Bastilha, de sentar no escuro tentando ler os cartões para saber as notícias da família. Era a história daquele apartamento nas mãos deles. Ela falava francês melhor que ele, e quando ele não entendia, ela tentava explicar em inglês, mas tinha pouco vocabulário. Ela era bonita, mas um pouco fria, formal. Ele estava encantado com a história, com a situação inusitada e com a presença dela. Antes do encontro, ele não tinha parado para pensar que aquele edifício tinha sobrevivido a tanta coisa, aquelas janelas, visto aquilo tudo passar. Era só um apartamento antigo, com vista para um boulevard, e um quarto desocupado, cujo chão rangia. Agora era diferente.
Se imaginou ligando para o Brasil para contar, falar sobre a guerra. Era a história da França, afinal. Seria ridículo. Ele precisava resistir. Perguntou se ela gostaria de jantar com ele num bistrô na rua ao lado e ajudar a traduzir a correspondência. Ela aceitou com um sorriso tímido que ele adorou. Ficou um pouco perdido, cheio de confusões em vários idiomas dentro do peito. Foi-se olhar no espelho do quarto. Pensou em frases prontas, em diálogos românticos, em muitas línguas. E que o destino estava sendo generoso com ele, mostrando novas possibilidades. Andou para lá e para cá e deu de cara com ela na porta que ligava os quartos. Ficaram sem graça? Sorriram. Ela falou: 2 rooms, 1 person. Isso é bom. Isso é bom. E voltaram para a sala, cada um por um lado. Ele pegou a carteira na mesa, o passaporte, a chave, o gorro de lã, o cachecol. Depois tornou a deixar tudo e resolveu sair apenas com o cartão de crédito e o chaveiro. Colocou no bolso do casaco, com muito cuidado, a correspondência antiga. Desceram os 3 lances de escada em silêncio. Quando chegaram no térreo, ela perguntou se ele já tinha visitado a cave. Cave? Ele não sabia do que ela estava falando, mas, pelo que pôde entender, todos os edifícios daquela rua tinham uma cave, geralmente com entrada pelo jardim interno. Want to see? Ela perguntou de um jeito que podia ser provocador. Oui, madame. S'il vous plaît. E sorriu, se sentindo feliz e desejado pela primeira vez em muito tempo. Ela pegou o chaveiro da mão dele e, de braços apoiados um no outro, desceram a escadinha de degraus absurdamente tortos. Chegaram num jardinzinho escuro que ele só conhecia de vista pela janela da cozinha. Com a chave menor, que ele não sabia para que servia, ela abriu uma porta arredondada na parte de cima e entraram num corredor úmido e comprido que parecia mais um esconderijo de guerra, uma passagem secreta. Lembrava os filmes de espionagem que ele adorava. Era tão comprido que ele tinha a impressão de que mais um pouco saíam na plataforma do metrô. Cada apartamento tinha um nicho separado. Alguns eram abertos e vazios, outros tinham uma grade com cadeado e estavam entulhados de garrafas de vinho, caixas de madeira, luminárias, pequenos objetos sem uso, cobertos de pó. No número 32, parecia haver de tudo, mas a iluminação no fundo da cave já não era tão boa. Ela abriu o cadeado pesado e entraram. Ele pegou uma boneca assustadora e sentiu as mãos pegajosas. Colocou de volta na prateleira. Se abaixou para alcançar uma garrafa de vinho e ouviu o cadeado fechando a grade atrás de si. Seu coração disparou e ele achou graça. Se virou rindo para Tatiana, sem saber em que língua falar, mas ela já não estava lá. Ouviu a porta da cave se fechando no fim do corredor. Ficou escuro e então ele entendeu.